Olá, essa é a nossa aula número 4. Hoje nós vamos conversar a respeito do tipo penal previsto no artigo 122 do Código Penal e fazendo uma retomada do que nós já estudamos. Nós já estudamos a respeito do homicídio na sua modalidade dolosa. Conversamos quando o homicídio é simples, quando ele é qualificado, as possibilidades de culpa, a possibilidade do perdão, previsto no parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco mais a respeito do artigo 122. Como eu disse para vocês, Paula e todos os demais alunos, Vitor, né? Nós estamos conversando acerca de crimes que são crimes dolosos contra a vida. Então, a princípio, se o tipo penal entre os artigos 121 a 128 for praticado, nós estamos diante de uma competência diferenciada. E essa competência é do Tribunal do Júri, de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, o primeiro detalhe é esse. Nós já conversamos acerca do 121, lembrando que no crime de homicídio, por ter previsão da possibilidade de se admitir culpa, inclusive no crime de homicídio, nesse caso, nós teremos o quê? Nós teremos a mudança de competência, porque compete ao Tribunal do Júri, como eu sempre comento com vocês, a competência dos crimes dolosos contra a vida. E os crimes contra a vida estão entre os artigos 121 e nós temos até ali o 128. Então, entre esses tipos penais, caso haja dolo, caso houver o reconhecimento do dolo, a competência é do Tribunal do Júri. Partindo dessa parte introdutória, eu gostaria de que vocês relembrassem acerca daquele episódio da baleia azul. Alguém se lembra? Algum de vocês? Lohane, Paula, Celso, Tátila? O que significaria? O que significa aquele episódio do baleia azul? Você se lembra, Vitor? Ótimo. E o que significa a baleia azul, Vitor? Assim, pelo que você se lembra, participa aqui conosco no chat, nessa parte introdutória da nossa aula. Hein, Vitor? Para você, o baleia azul era o quê? O que você se lembra? Era um jogo, isso mesmo, Vitor, onde havia um mestre e ele elaborava desafios para os outros fazerem. Isso mesmo, tá certinho. Alguém mais se lembra? Dá um joinha aí na tela. Lohane, você se lembra? Celso, Tátila, o Lucas também se lembra do baleia azul. Aqui com vocês. Ela. Ó, de acordo aqui com o site Brasil é o país, nós temos a notícia acerca baleia azul, ó, um misterioso jogo. Um jogo que, na verdade, escancarou o suicídio. Né? Hoje, nós estamos conversando acerca de um tipo penal, e o tipo penal que nós vamos conversar
Suicídio é. Nós vamos conversar hoje. Relembrar que, como que se dá o baleia azul, né? A morte, ela autoprovocada por jovens, tem tido um crescimento em todo o mundo, mas tem sido pouco discutida. A taxa de jovens que se matam em 26%. Hoje eu assisti uma reportagem que a taxa de mortos jovens que se matam aumentou cerca de 20%. Essa é a realidade atual, 2020. A reportagem aqui é de 2017. Olha o que aconteceu aqui. Graziela, contando com 15 anos, desmaiou no banheiro da sua casa, no Rio de Janeiro, enquanto ela desenhava uma baleia no antebraço com uma gilete. Não era a primeira vez que ela se automutilava. Sentia prazer em fazê-lo e, por isso, começou a frequentar, ó, lista, revisando um. A menina sofria, havia coisas que não conseguia superar, que ficava martelando na cabeça dela e nunca tinha momentos bons. Dizia, né? Daiane, a mãe, a encontrou inconsciente, no chão frio, e ficou desesperada ao descobrir que a sua filha, ela participava do desafio virtual. Esse desafio virtual é justamente o... Então, ó, era assim, em 7 de abril, o jogo Baleia Azul estava como um furacão. A reação foi arrancar o cabo que unia o computador da filha à internet. Essa adolescente, ela foi dida. Essa adolescente, ela foi... Aqui, ó. A adolescente, ela escreveu cartas de despedida, teve atendimento, enfim, ela... No dia seguinte, ela estava com uma etapa de pular e se jogar da caixa d'água de um prédio. Ela escreveu cartas de despedida, tudo planejado. Mas a mãe dela, né, graças a Deus, conseguiu impedir a tragédia. A adolescente, então, foi internada no hospital por 4 dias. E hoje passa, né, no momento que foi feita a reportagem, ela passava horas dopada por remédios. Então, nós estamos diante de um caso, na verdade, chamado, né, o Baleia Azul. A Tátila Luhani também se lembra, juntamente com o Vitor. Então, Vitor, é um jogo, na verdade, considerado um jogo mórbido, um jogo que justamente leva muitos a se automutilarem. Então, essa condição de se automutilar, na verdade, ela não tinha espaço, na verdade, dentro do nosso Código Penal. Foi daí, então, que nós tivemos o surgimento, diante de tamanha repercussão, diante da sociedade que muda cada vez mais, nós tivemos, na verdade, uma edição da Lei 13.968, de dezembro. E essa Lei 13.968, ela alterou o tipo penal previsto no artigo 122. Vamos entender como era e vamos entender como ficou. Lembrando que a nossa sociedade, ela não é a mesma de 1940, que é o decreto 2848, que é o decreto-lei que se trata, na verdade, do nosso Código Penal. A nossa sociedade é uma sociedade que as crianças, e principalmente os jovens, eles passam muitas horas
num jogo da internet, no celular. Então, esse comportamento, essa sociedade que nós vivenciamos hoje, na verdade, é muito sério essa questão de uma criança e um adolescente passar. Eu cheguei a ver reportagens de crianças e adolescentes que passavam cerca de 10, 12 horas em frente a um computador jogando, em frente a uma TV, enfim. Só que nós sabemos que, principalmente uma criança, ela não tem condições, né, de estabelecer alguns limites. Então, por isso, inclusive, são considerados os menores de 14 anos, são considerados como vulneráveis, de acordo com o Código Penal. Então, partindo desse pressuposto que eu trago para vocês, desse contexto atual de tanto na adolescência, quanto na juventude, quanto crianças passam assim muitas horas em frente a uma TV, em frente a um computador, num jogo, e diante das inúmeras, eu trouxe para vocês o caso da Daiane aqui no início, mas são inúmeros os relatos de vítimas desse jogo considerado mórbido, porque ele tinha cerca de 50 níveis. E o último nível, a última missão, a partir de automutilação, né? Se jogar, igual você viu, ela queria se jogar da caixa d'água, enfim, se cortar, né? O último nível, na verdade, a última missão era o quê? Eliminar a sua vida, era se suicidar. Então, assim, foram diversos casos, nós sabemos, que são casos que, na verdade, são recentes, 2017, 3 anos atrás. E diante de tamanha repercussão, diante de uma sociedade que muda em curto espaço temporal e às vezes, em muitos casos, né, nós tivemos que alterar o Código Penal. Então, teve uma alteração muito significativa. E essa alteração foi traduzida na Lei 13.968 de 2019. Então, antes de eu apresentá-la, o artigo 122, no Código Penal de 2019, ainda não tinha essa alteração. Por quê? Porque essa alteração foi justamente do final de 2019. Então, o código que vai trazer essa alteração é o de 2020. Então, ó, o Código de 2019, olha como ele traduzia o tipo penal previsto no do 122. Ó, vou ler para vocês. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Então, palavra-chave aqui: induzir, instigar, né? Alguém a quê? A suicidar, ou ainda auxiliar, ou prestar-lhe auxílio. Mas nós só tínhamos a conduta tipificada de suicídio. Então, não tínhamos, antes da mudança da lei, antes da Lei 13.968, de dezembro de 2019, nós não tínhamos a figura, né, esse novo tipo da previsão da automutilação, que é justamente esses cortes, né, aleatórios no corpo, interno, externo, enfim, né, no tecido corpóreo. E nós tínhamos aqui, né, a previsão, outra questão importante, continuando a leitura de como era o 122, é que dizia assim: a pena é reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma. Então, se eu estiver diante de um causídico em que houve a consumação do suicídio, né, que eliminou a sua própria vida, então, se alguém induziu, né, porque primeiro, pessoal, suicídio e autolesão não é crime. Então, o ato de se autolesionar não é crime.
mas uma nota pedagógica eu faço. A nossa vida, ela tem um valor muito alto. Muitos, principalmente diante dessa fase que nós estamos enfrentando diante da pandemia, estão no hospital querendo o quê? Querendo vida, não tem preço a vida. Só que a autolesão e o suicídio não é tipificado, não é crime. Apesar de ser ilícito, apesar de não ser recomendado, claro. Mas a figura de induzir, instigar ou auxiliar um terceiro à prática do suicídio era, com previsão até dezembro de 2019, era tipificado no Código Penal. Hoje, continua sendo, mas foi acrescentado, além do auxílio, da instigação, da incitação ao suicídio, nós temos também, além do suicídio, a automutilação. Então, foi criado um tipo novo, tá? Então, aquela pessoa que instiga o outro a se automutilar, crime. Induz o outro a se automutilar, crime. Hoje é assim. A roupagem do 122 é nesse contexto, no contexto de um crime novo, um tipo penal novo. E aí, vamos continuar a leitura. E como que alguém que instigava, incitava ou auxiliava ao suicídio, né? Estou falando o texto, vamos terminar de ver como que era antigamente, antes dessa nova lei 3.968. Então, ó, a pena era de 2 anos a 6 anos, de 2 a 6 anos. Se esse suicídio se consumasse, como a gente estava falando, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa do suicídio tivesse o quê? Tivesse como resultado lesão corporal de natureza grave. E aí tinha a pena que poderia ser duplicada em alguns casos, por motivo egoístico, ou se a vítima era menor, ou por alguma causa tivesse a capacidade, diminuída a capacidade de resistência, né? Vulneráveis. Então, o tipo penal previsto no 122 era só aqui. Não tinha previsão da automutilação. E se da instigação, do induzimento, houvesse como resultado uma lesão leve, não era considerado crime. Por quê? Porque lembra do princípio da proibição, da analogia em Malam Partem? Então, é proibido a analogia para prejudicar o réu. Então, se é proibida essa analogia para prejudicar ao réu, e a lei tratava a conduta do auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, e se tivesse como, ou se consumasse, ou se tivesse como resultado lesão grave, aí sim era tipificado. Então, quer dizer, em contrário senso, se tivesse como lesão leve, não era tido como crime. Então, tem-se que aqui um exemplo de crime que era material. Porque deveria haver uma consumação ou deveria ter ao menos como resultado dessa tentativa do suicídio que não deu certo, uma lesão de natureza grave. Lesão de natureza grave, nós temos aquela situação que é transitória, mas que é séria, como, por exemplo, a aceleração do parto, por exemplo. Todas as causas da lesão corporal de natureza grave e gravíssima, nós temos previsão no artigo 129 do Código Penal. Então, assim, atendia a sociedade antiga? Né? Acreditamos que sim. Contudo, atualmente, realmente se fazia necessário tipificar
A conduta de quem não só auxilia, não só instiga, induz o outro a praticar o suicídio. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que muda e costumes são mudados. E o que que mudou? Nós tivemos. Aí você vai entender por que que eu comecei falando do Baleia Azul. Mudou justamente em função desses jogos mórbidos. Mudou justamente num contexto que o tipo penal, nós temos aquele princípio, né? Que a intervenção do Estado, ela deve ser o quê? Ela deve ser na vida do agente. Então, o Estado, ele intervém de forma mínima na vida do indivíduo. Contudo, a automutilação, ela não era considerada mais um fato isolado, mas ela passou a ser, na verdade, um fato do cotidiano de muitas, principalmente jovens e crianças. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho conhecimento de adolescente de 13 anos que se corta por e sente prazer em se cortar, né? Na verdade, ela diz que gosta. Então, assim, é uma adolescente. Então, o que eu quero que vocês entendam? A nossa sociedade mudou, claro que mudou. E a partir de um jogo que incita pessoas determinadas a se automutilarem, o Código Penal, o Estado, ele não deve intervir de forma máxima na vida dos outros, mas está havendo um problema de cunho social. Está havendo uma problemática que é imensa. Então, diante de tamanha problemática, o legislador entendeu por bem e, a meu ver, digno de aplausos, no sentido de quê? De editar, né, uma lei que realmente tratasse não só do suicídio, mas inserisse também dentro dos crimes dolosos contra a vida, porque aqui nós estamos falando de vida, nós estamos falando dos crimes contra a vida. Além da conduta do suicídio, a conduta também da automutilação. Lembrando que não é o suicídio nem a automutilação que é crime, apesar de ser ilícito, mas a conduta de quem induz, instiga ou presta algum tipo de auxílio para que outro faça, essa conduta deve ser rechaçada pelo Estado. Enquanto detentor, né? Ele tem o monopólio, ele tem o poder, dever de punir. Enquanto aplicador do direito, né? Ele chama para si, né? Esse poder, dever de punir. Então, eu acredito que é um contexto relevante, né? Eu chamo a sua atenção para o texto legal, que tem, né, essa nova roupagem, que deu uma nova roupagem e que é uma lei nova, é uma lei de dezembro, dia 26 de dezembro de 2019. Então, é uma lei nova. É uma lei que nós precisamos conhecê-la, devido, claro, à sociedade que muda e as leis também. Elas têm início, meio, fim. Então, elas devem o quê? Se adequar, né? Diante de novas problemáticas. Então, ó, o artigo 122, ele passa a vigorar. Eu trouxe para vocês a forma antiga, que traduzia só o auxílio, a instigação ou induzimento ao suicídio, mas agora ele passa a vigorar da seguinte forma, com a seguinte redação. Olha aqui. Induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou a automutilação. Então, percebam que um novo tipo penal foi inserido. Tipo penal o quê? Incriminador. Então, na verdade, nós temos um novo tipo penal com previsão agora, né? Atualmente, após a data do dia 26 de dezembro de 2019, nós temos essa nova roupagem do artigo 122.
cuja redação é induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Então, essa conduta de dar ideia A, dar ideia para B, se cortar. A, dar ideia para B, de tirar a sua própria vida por questões X ou Y, mas para o direito é tido como fato incriminador, como tipo penal incriminador. E o 122, ele prevê a modalidade simples e ele diz, olha o texto, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação ou prestar-lhe auxílio para que o faça 6 meses a 2 anos. Então, a pena, essa pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, é uma pena prevista para a modalidade simples. Nós vamos conversar sobre as causas que aumentam, sobre as causas, na verdade, sobre os motivos que, inclusive, podem duplicar essa pena. Mas, ó, no texto da lei, nós temos, olha o parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, porque lembra que eu falei para vocês que o artigo 129 é o artigo que prevê o crime de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Vamos abrir o 129? O que é uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? Ó, artigo 129, parágrafo 1º. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, esse exemplo eu já dei para vocês, tem a pena de 1 a 5 anos. Então, se porventura o sujeito A induz, instiga ou auxilia a prática do suicídio ou da automutilação e o resultado desse auxílio ou desse induzimento ou dessa instigação for o resultado, for uma lesão corporal de natureza grave, nós temos aqui, parágrafo 1º, trabalha a natureza grave, do 129, eu acabei de ler para vocês. E temos também o parágrafo 2º, do 129, que trabalha a natureza gravíssima, que é a lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Que, por exemplo, temos o aborto, a deformidade permanente. Então, se porventura, diante de um causídico, esse induzimento, essa instigação, né? Se dessa automutilação ou dessa tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e agora a gente já sabe o que é uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, que estão lá nos artigos, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal. Aqui, gente, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Então, nós temos o quê? Uma pena diferente. E aí você me fala assim, e se o resultado for lesão corporal de natureza leve? Natureza leve vai ser o quê? O caput do artigo 122, tá? Que é a modalidade simples. Parágrafo 2º do artigo 122. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Na verdade, nós estamos diante de 2 casos que, na verdade, é o ápice do tipo penal, né? O resultado o quê? Resultado morte. A pena, ó, reclusão de 2 a 6 anos.
E aí nós temos a modalidade de duplicar a pena. A pena é duplicada. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido por motivo egoístico, e ou torpe ou fútil. E, inciso 2, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. E aqui, na verdade, o legislador, ele quis o quê? Ele quis justamente duplicar essa pena. Por quê? Porque lembra que eu converso com vocês acerca do dolo. O dolo é o coração do delito. Então, o dolo, por ser o coração do delito, nós estamos diante de um caso em que a intenção, e o que é dolo? Dolo é a intenção mais a vontade. Então, se o dolo, se essa intenção mais essa vontade, na verdade, se ela for por motivo egoístico, e nós vamos estudar o que vem a ser motivo egoístico, aqui nós estamos conhecendo o panorama legal. Então, se for por motivo egoístico, torpe ou até mesmo fútil, nós estaremos diante de um caso em que a pena ela será o quê? Duplicada. E se a vítima também for menor ou tem a capacidade dela diminuída, a capacidade de resistência, nós temos o quê? Uma pena que será duplicada. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, ou transmitida em tempo real. E aqui a gente se lembra de quê? A gente se lembra justamente do jogo, né? De jogos, né? Que nós temos na internet, na rede social. E essa rede social, ela pode ser o quê? Em tempo real. Instagram, por exemplo, Facebook, entre outros tantos exemplos. Então, nós estamos diante de um caso que de aumento de pena. Então, a pena aqui, a pena base, ela já vai começar mais alta. Diante o quê? Diante do dolo, diante da intenção desse agente, né? Pensa, utilizar-se da rede social, essa transmissão em tempo real, justamente para quê? Justamente para a prática de um tipo penal que, na verdade, atenta contra a vida da pessoa humana. Nós temos o parágrafo 5º, quando também é um caso de aumento de pena, aumenta-se em metade, se esse agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Justamente por quê? Por conta de jogos mórbidos, como é o caso da baleia azul que nós conversamos na introdução dessa nossa aula. E temos a questão dos vulneráveis, com previsão aí no parágrafo 6º. Os menores de 14 anos, aqueles que por alguma ou outra causa, por qualquer outra causa, não podem oferecer resistência. Então, essa agora, e o parágrafo 7º, né? Só para a gente falar de forma completa, tivemos a inserção aí também, que também trata dos vulneráveis, o 6º e o 7º. Então, assim, nós estamos diante de uma nova roupagem que tem uma previsão. Essa previsão é uma previsão que, na verdade, ela é nova, né? Não é uma previsão antiga, é uma previsão nova. E diante dessa nova visão, nós precisamos o quê? Nos atualizar na hora dos estudos, tá? Aqui nós encerramos a primeira parte da nossa aula. E já de forma conexa a esse primeiro momento, a gente já
vai para a segunda parte. Podem entrar no mesmo link. Entrar no mesmo link.